Pessoal, boa noite a todos que aqui se encontram no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês aí que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se cumprimentados, sintam-se abraçados. Estamos aqui novamente para dar uma retomada aos estudos do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Começamos isso há 2 sextas-feiras e vamos levar aí alguns bons meses para concluirmos o estudo dessa obra que eu tenho certeza vai nos dar bastante conhecimento em termos de muitos assuntos. Mas antes, é sempre importante fazermos uma prece. Já devidamente preparados pela leitura prévia, que fez com que o nosso pensamento focasse nesse ambiente, nesse momento, no agora. Isso facilita a elevação do nosso pensamento a Deus, para que nos sintamos tranquilos e fortalecidos o suficiente, para que as lições dessa noite possam atingir o seu objetivo, qual sejam, robustecer o nosso ser frente aos desafios da vida, nos dando a necessária força para prosseguirmos rumo à vitória maior, que nada mais, nada menos é a vitória sobre nós mesmos. Provenientes de um passado onde a ignorância fazia parte do nosso ser, os erros e os deslizes foram inúmeros. As consequências se fazem sentir nos dias de hoje, porém, atualmente, pela bondade de Deus, temos a doutrina dos Espíritos, que nos mostra qual é o verdadeiro caminho, que nos explica quem realmente somos, que nos mostra a magnitude da vida, a importância das experiências e que nos fala ao coração acerca desse objetivo nobilíssimo que é atingirmos a perfeição, um estado de espírito que nos garantirá uma felicidade da qual nós sequer sonhamos. Temos rudimentos dela nos dias de hoje. Possamos, portanto, beber das fontes que a doutrina nos mostra e, saindo daqui renovados em espírito, possamos renovar a nossa conduta, crescendo e amando sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, seguinte, na semana passada nós começamos a falar acerca da primeira parte do primeiro capítulo, se bem que essa Obras Póstumas, quem já pegou o livro aí, percebeu, não é dividido em capítulos, mas sim em temas, né? E o motivo nós já vimos aí nas semanas anteriores. Qual é o motivo? Começamos a falar a respeito da chamada profissão de fé espírita raciocinada, ou seja, naquilo que os espíritas acreditam. Nós vimos aqui a questão de Deus, falamos acerca dos atributos divinos, falamos a respeito da alma, o que é a alma, vimos a questão do espiritismo que prova a existência da alma. O espírito sobrevive à morte do corpo, conservando a sua individualidade. Vimos as consequências, felizes ou infelizes, das ações dos indivíduos que, levadas no futuro, seja nessa existência na carne, seja fora dela, consequências essas das ações de agora, que podem ser boas ou ruins, dependendo daquilo que a gente faz, dependendo daquilo que a gente fala, dependendo daquilo que a gente pensa. E nós paramos por aí.
Vimos Deus, vimos a alma e vamos ver o último trecho dessa profissão de fé espírita, que é a chamada criação. E esse trecho começa justamente com Kardec afirmando algo que todos nós aí já sabemos, que Deus é o Criador de todas as coisas. Aliás, ele até fala que isso daí é uma consequência muito óbvia e muito normal e natural da prova de existência de Deus. Deus existe, conforme aquilo nós já vimos semana passada, e obviamente criou tudo o que existe. E ele continua dizendo que como Deus criou as coisas, quando Deus criou o universo. Perguntas essas que ele fala que nós ignoramos. Por enquanto, no nível evolutivo em que nós nos encontramos, saber direitinho como que se efetua a criação do universo, como que Deus criou isso, de que maneira, de que forma, ainda é um mistério. Porque nós não temos o devido nível evolutivo, o devido grau para compreendermos essas lições todas. Na época de Kardec, mais ainda, porque a ciência não tinha avançado a ponto de nos mostrar alguma coisa acerca do início do universo, acerca do início da matéria, melhor dizendo. Tanto que o próprio codificador da doutrina fala aqui uma seguinte pergunta: a matéria existe como Deus de toda a eternidade? Nós ignoramos isso. Ignoramos se a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou se ela foi criada em algum momento aí da história. O que a ciência nos fala nos dias de hoje? A ciência nos fala que o universo tem mais ou menos 13,8 bilhões de anos. Muito tempo, né? E que tudo começou quando toda a energia do universo estava concentrada num ponto, segundo os especialistas, um ponto esse menor do que a cabeça de um alfinete. E que a pressão e a temperatura ali eram tão grandes que de repente houve uma grande explosão, o chamado Big Bang. E isso aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Mas o que acontecia antes disso? O que existia antes disso? Onde estava essa energia toda? Veio de quê? Será que já existiram outros universos antes desse? As perguntas permanecem. A ciência vai progredindo e vai chegando um momento em que nós, mais evoluídos, nós iremos alcançar esse tipo de conhecimento. Por ora, o que a ciência nos mostra é mais ou menos isso daí. Que houve há 13,8 bilhões de anos uma grande explosão e o universo se fez por conta disso. Então a matéria teve um início? Aparentemente sim. Mas será que ela já não existia antes disso, em um outro tipo de universo? Não sabemos. Porque a própria física hoje tem dúvidas a respeito disso. Ela não sabe, por exemplo, se o nosso universo vai se expandir até um determinado limite, se é que a gente pode usar essa palavra em termos de universo, e de repente o universo vai ficar estagnado. Não sabe-se, não se sabe disso. Não se sabe também se vai atingir esse limite e de repente ele vai regredir, voltando àquele ponto inicial de bilhões de anos atrás. São conjecturas. É o que Kardec nos fala aqui. Aqueles mistérios que nós, por enquanto, não temos condição de entender, nós lançamos conjecturas, possibilidades. Nada mais, nada menos do que isso aqui. Tanto que ele nos fala que o homem tem por guia, nas pesquisas, os atributos de Deus. O que a gente pode fazer para sondar as coisas deste universo e para entender as coisas que existem, é colocar como referência, como padrão, os atributos de Deus. E nós vimos, na semana anterior, os atributos de Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Então, para as coisas que nós ainda não temos conhecimento, temos que colocar como referência, como padrão, os atributos de Deus, para saber direitinho se estamos seguindo um caminho certo. E até mesmo
para aquele conhecimento que nós temos nos dias de hoje. Para os conhecimentos filosóficos, para os conhecimentos religiosos, para os conhecimentos científicos. Será que determinada filosofia está certa ou está errada? Será que determinado pensamento religioso é certo ou é errado? Como dá para saber? Porque o que é verdade para mim, pode ser que não seja verdade para outro. Por exemplo, aqui na doutrina espírita, aceitamos a ideia da reencarnação. Mas outros movimentos religiosos não aceitam de jeito nenhum a questão da reencarnação. Para nós, a reencarnação é uma coisa certa, uma coisa que existe. Para outros, a reencarnação não existe. É uma balela, é uma historinha. E aí? Quem está com a razão? Quem está com a verdade? Kardec coloca aqui para a gente uma pista de como procedermos, de como raciocinarmos. Tudo deve ser comparado com os atributos de Deus. E ele fala até aqui, que toda doutrina científica ou religiosa que tenda a tirar uma única parcela de um único dos seus atributos de Deus, essa doutrina seria falsa. A questão da reencarnação, verdadeiro ou falso? Poxa, vamos passar essa questão sob o crivo da lógica, raciocinando em cima dos atributos de Deus. Deus não é soberanamente justo e soberanamente bom? Sim. Considerando que não existisse a reencarnação, como explicar a imensa diferença que existe entre os seres humanos? Indivíduos que nascem sadios, sob o ponto de vista orgânico, ao lado de outros que nascem totalmente depauperados. Alguns com uma inteligência rutilante, outros com uma dificuldade tremenda em aprender as mínimas letras. Aquele com facilidade tremenda no campo da música, da matemática. Outros com grandes dificuldades. Aquele nasce com grandes possibilidades materiais, em berço de ouro, rico. Tudo pode comprar, tudo pode ter. Outro nasce embaixo da ponte e vive na miséria o resto dos seus dias. Pensando a respeito da vida e analisando essas situações, jogamos a questão da reencarnação. Se a reencarnação realmente não existisse, qual seria a explicação lógica? Se Deus é justo, se Deus é bom, por que essas diferenças todas? Então, não existir a reencarnação fere frontalmente esses atributos de Deus. Ele não seria soberanamente justo, ele não seria soberanamente bom. Já a existência da reencarnação coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. Aquilo que nós temos nos dias de agora são consequências daquilo que foi feito lá no passado. Seja nessa mesma existência, seja em existências anteriores. Houve um planejamento antes de nós existirmos aqui na matéria, na presente existência. E esse planejamento justifica a vida que nós temos aqui. Pronto. Colocando as coisas dessa forma, Deus se nos mostra soberanamente justo, soberanamente bom. Esse é um meio, é um caminho, é uma referência que nós temos que adotar para bem classificarmos e nos orientarmos na vida. Perante as mais diferentes religiões, as mais diferentes doutrinas, as mais diferentes filosofias. O que mais que ele coloca aqui? O que mais Kardec coloca aqui nesse parágrafo 3, chamado de criação? Ele fala o seguinte, no item 14, que criando os mundos materiais, Deus também criou os seres inteligentes, a que damos o nome de espíritos. Então, o que são os espíritos? Os espíritos são seres inteligentes da criação. Lá no livro dos Espíritos, aprendemos isso. Os espíritos são a individualização do chamado princípio inteligente. São eles que povoam esse universo. No item 15, Kardec fala aqui, desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Sabemos apenas que eles são criados simples e ignorantes, ou seja,
sem conhecimento de nada, sem ciência de nada, mas que são perfectíveis. O que significa perfectível? Que todos os espíritos têm a tendência em atingir a perfeição. Todos. Não há exceções aí. E aí a gente vê a profunda justiça, o profundo amor de Deus para com todos. Todos tivemos o mesmo ponto de partida. Todos chegaremos no ponto final. A diferença aí está justamente no caminho que a gente escolhe. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Daniel, como que os espíritos são criados? Que jeito que Deus cria? Não sabemos. Ainda nós não temos o devido nível intelectual para compreendermos semelhante coisa. O que se sabe é que os espíritos tiveram um começo. Há quanto tempo? Gente, há muitos milhões de anos. E talvez até bilhões. Porque, segundo aquilo que a doutrina nos explica, os espíritos não foram criados de início como humanos, vamos colocar assim, mas transitaram por todos os reinos da natureza, até chegarem à chamada individualização do princípio inteligente, até desenvolverem a capacidade de raciocínio, de livre-arbítrio, de decisões, de escolhas. Um longo período foi percorrido, de muitos e muitos milhões de anos, onde aquilo que no futuro seria um dia um espírito humano, começou primeiramente no reino mineral. E depois de milhões, talvez bilhões de anos estagiando no reino dos minerais, passou pelo reino dos vegetais. E depois para o reino dos animais, até atingir a configuração humana que nós temos nos dias de hoje. Tudo cresce e tudo evolui. O cachorrinho que você tem na sua casa hoje, o papagaio que você tem na sua residência, o peixinho dourado que você tem no aquário, ali existe um princípio espiritual que está em processo de elaboração, está em processo de crescimento, de transformação, impulsionado pela força mesma das coisas. E um dia, dali a muitos milhões de anos, aquele cavalo, aquele golfinho, aquela baleia vão atingir a configuração que a gente chama hoje de configuração humana. Já transitamos por tudo isso. A nossa jornada é muito longa. Nós só talvez atingimos a questão humana mesmo, se nós formos lançar a mão das pesquisas arqueológicas mais recentes, em torno de 7 milhões de anos atrás. Quando o chamado elo perdido, deu origem ao ramo que nós hoje conhecemos como sendo o ramo dos seres humanos. Quando sabe-se lá como aquele princípio espiritual que estava habitando os corpos de macacos sofreram uma transformação tal na contraparte espiritual do planeta, no mundo espiritual, e aquilo que era um macacoide transformou-se em um humanoide. Isso há muitos milhões de anos atrás. Falei 7 milhões por conta das pesquisas, das descobertas mais recentes. Mas talvez seja antes disso. Como que esse processo acontece? Só existem conjecturas, hipóteses, mas vai chegar um momento que nós vamos conseguir atingir esse tipo de conhecimento. Coisa bonita, né? Tudo isso nos dá uma base lógica e racional para respeitar a própria natureza que nos cerca, para respeitar as plantas, para respeitar os animais, porque ali existe um princípio espiritual que está num nível que nós já tivemos e que um dia chegará no nível que nós estamos. Se nesse planeta, se em outro, nós não sabemos. O que se sabe é que em planetas superiores à Terra, em planetas cuja humanidade é superior à Terra, os animais lá são superiores aos animais daqui.
exercendo inclusive funções materiais bem grosseiras, bem rudimentares, mas funções essas que os nossos animais hoje sequer têm a condição de exercerem. Se nós pegarmos, por exemplo, a revista Espírita, aí eu já não me lembro o ano, em que Kardec recebe notícias de um indivíduo que mora em Júpiter, e ele faz inúmeras perguntas a esse indivíduo, uma delas é referente aos animais de lá. E ele nos fala justamente aquilo que eu passei para vocês. Interessantíssimo. Ou seja, se nós como seres humanos evoluímos, podemos ter certeza que os animais também evoluem. Tudo cresce, tudo se aprimora, tudo se renova. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo as nossas ideias. E automaticamente nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de escolher o que é certo e o que é errado. Qual caminho seguir, qual decisão eu vou tomar. É o chamado livre-arbítrio. Porque a partir do momento que o livre-arbítrio começa a ser exercido, a partir do instante em que as nossas capacidades de escolha começam a brotar, automaticamente começam as consequências. Começa a famosa lei de causa e efeito, do a cada um segundo as suas obras. É claro, de início o nosso livre-arbítrio é muito estreito, porque as nossas ideias eram estreitas. Então as nossas responsabilidades pelas atitudes não eram tão grandes assim. Mas à medida que as ideias vão se expandindo, à medida que o ser vai evoluindo em termos intelecto-morais, o seu livre-arbítrio também se expande e, consequentemente, o seu grau de responsabilidade. Lembra daquilo que Jesus nos orientou? Quem é muito dado, muito será cobrado. Cada um segundo as suas obras. Então, olha só que coisa mais bonita. E olha só como Deus é justo. Ele não vai julgar, por exemplo, um indivíduo primitivo que mora lá no meio de uma floresta, que ainda é canibal, do mesmo modo que nos julga. Seres humanos, entre aspas, civilizados do século XXI. É óbvio que não, porque as ideias são diferentes e automaticamente as responsabilidades são diferentes também. O que se sabe é que o espírito cresce e evolui e se aprimora ao contato com a matéria. Daí a importância das nossas reencarnações. Porque à medida que a gente vai reencarnando, aquela perfeição que está latente em nós, ela vai se fazendo presente, bem aos poucos, bem devagarzinho. As nossas virtudes vão surgindo, a nossa inteligência vai desabrochando. Ao mesmo tempo que nós vamos agindo na Terra, fazendo a nossa parte na manutenção do universo, porque uma das funções que nós temos é essa. Deus é tão sábio, tão bom. Ele nos coloca aqui na matéria com o objetivo de fazermos com que o nosso planeta evolua sob o ponto de vista material e, ao mesmo tempo que nós estamos dedicando o nosso esforço, a nossa inteligência na evolução material do planeta, automaticamente vamos crescendo em nível espiritual. Daí a importância das reencarnações. No progresso e nas futuras reencarnações, onde nós vamos pegando tudo aquilo que nós aprendemos, intelecto moralmente falando, e vamos levando para as futuras vidas, e vamos nos aproximando cada vez mais da perfeição, ao mesmo tempo que o planeta vai se aperfeiçoando. Gente, não precisa ir muito longe não. Como era a paisagem do nosso planeta 200, 300, 500 anos atrás? Comparemos o planeta de 500 anos atrás com o planeta nos dias de hoje. As civilizações, as cidades, a tecnologia, quanta coisa mudou na paisagem planetária. Claro que, infelizmente, utilizamos a inteligência ainda movidos pela ganância e pelo lucro incessante, descabidos. E isso faz com que nós destruamos algo que não deveria ser destruído. Mas a exceção disso, que é um assunto para depois, é inegável que o progresso material chegou aqui na Terra. E é inegável que o nosso planeta vai progredir em termos materiais.
Então, ao mesmo tempo que Deus nos dá essa função de fazer progredir materialmente o planeta, nós vamos progredindo como espíritos. Ah, Daniel, mas e quando a gente morre? Quando a gente desencarna? Estamos lá no plano espiritual. Progredimos também? Progredimos também, claro. O progresso não para, ele é incessante. Mas vai chegar um momento em que nós aprendemos todas as lições que o nosso planetinha pode nos passar. Não temos mais nada para aprender aqui. Quando isso acontecer, passaremos a reencarnar em mundos superiores à Terra, onde novos conhecimentos chegarão, onde outros tipos de progresso surgirão. E assim, avançando dessa forma, chegará um momento em que nós sequer precisaremos de reencarnar. E aí o nosso progresso todo vai ser feito na parte espiritual, sem necessidade de reencarnes. Que jeito, como que vai ser esse progresso? Que tipo de conhecimento, que tipo de inteligência nós iremos desenvolver? Não sabemos. Não temos ideia de como vai ser isso, do que será aprendido, do que nos será oferecido. O que sabemos é que chegará um momento que atingiremos o píncaro da evolução. E ali, nesse momento, atingiremos a chamada perfeição, que tem para nos dar uma felicidade que ninguém tira, eterna. Nesse momento, seremos chamados, conforme Kardec coloca aqui, ele fala de um jeito tão interessante aqui, a compor os conselhos do Altíssimo, onde nós iremos ser alocados, por exemplo, para sermos os responsáveis por humanidades, por planetas, fazendo com que aqueles espíritos que estão num nível evolutivo inferior a nós também cresçam e também evoluam. É o que Jesus faz nos dias de hoje. Como indivíduo governador do planeta Terra, tendo sob a sua tutela mais de 30 bilhões de almas, entre encarnados e desencarnados. E há aqueles que são superiores a Jesus, como a gente já comentou aqui, que são responsáveis por grupos de planetas, que são responsáveis pelos sistemas solares, por vários sistemas solares, por trechos de galáxias, por uma galáxia inteira, por várias galáxias, por um quadrante no universo, e por aí vai. Não é à toa que Jesus, certa feita, nos disse que um dia todos nós poderemos fazer o que Ele fez, e muito mais. Que coisa bonita que é a doutrina espírita, né? Não mostra a nossa vida limitada num pequeno número de décadas. Por mais que a gente viva 80, 90, 100 anos ou mais, a vida material um dia acaba. O corpo não aguenta mais, deixa de funcionar. Já pensaram? Se todo o progresso feito, conquistado, de repente desaparecesse, sumisse, se o espírito não existisse, qual seria a lógica disso tudo que a gente vive? Não teria lógica nenhuma. Conforme a gente viu na sexta-feira passada, se não existisse espírito, se não existisse vida após a morte, o mais lógico a se pensar é viver a vida no máximo possível, atropelando as pessoas, buscando obter os máximos prazeres da existência. Ué, porque tudo vai acabar mesmo, o que adianta eu me esforçar para ser bom, para ser honesto, ser justo? Eu vou ter o mesmo destino de um bandido? Então, para que esse esforço todo? Felizmente, as coisas não são assim. Com isso, a gente encerra esse primeiro tópico aqui, que fala a respeito da profissão de fé do espírita. Alguém quer fazer alguma observação? Pergunta? Fala. Não vai chegar um ponto da nossa evolução na Terra que a gente vai acontecer o que aconteceu com Bezerra de Menezes, que ele foi convidado por Maria. Sim. Se a gente verificar esse planeta. Exato, exato.
Tudo aquilo que o indivíduo pôde conquistar e conseguir aquilo, ele conquistou e conseguiu. Ou seja, ele foi convidado a reencarnar em mundos superiores à Terra. Mas Bezerra preferiu ficar aqui conosco, né? Porque as grandes almas, os grandes espíritos, eles têm esse tipo de tendência, né? De ajudar aqueles que estão em condição inferior a dele. Bonito isso, né? Bonito. Pode falar. O próprio Livro dos Espíritos fala a respeito disso aí. A Caminho da Luz fala. Num livro chamado A Evolução Anímica, do Delane, é do Delane mesmo? Eu acho que é Gabriel Delane. Também fala a respeito disso aí, a evolução anímica e a evolução da alma. Nesse livro fala de maneira mais detalhada esse processo evolutivo, passando do mineral até o reino nominal. A história de Adão e Eva é mito, né? A história de Adão e Eva ela pode ser interpretada sob 2 pontos de vista, né? Adão e Eva, nada mais, nada menos do que os símbolos das primeiras idades do homem aqui na Terra, né? É aquele momento em que o indivíduo sai do reino animal e passa para o reino hominal, né? Tanto que, qual foi o pecado que Adão e Eva cometeram? Alguém está lembrado? Comer a maçã. Essa maçã, que na verdade não é a maçã, na verdade caluniaram a maçã, é o fruto, né? O fruto de que árvore mesmo? Da sabedoria, do conhecimento. Quer dizer, a partir daquele momento, né, eles foram expulsos do paraíso, e Deus fala para eles o seguinte, né? Vira para Eva e fala o seguinte: parirás com dor. E vira para Adão e fala o seguinte: você vai conseguir o pão com o suor do seu rosto. Quer dizer, é aquele momento em que o indivíduo, como espírito, ele começa a ter o livre-arbítrio e começa a ser responsável pelas suas próprias escolhas. Uma maneira da gente entender a questão de Adão e Eva é essa daí. Uma outra maneira é que Adão representa todo um conjunto de espíritos que foram banidos de planetas que estavam passando por um processo evolutivo semelhante ao que a gente está passando nos dias de hoje, mas estavam atravancando o processo evolutivo dessas humanidades. Milhões de espíritos de lá foram banidos, exilados, deslocados, vieram aqui para a Terra, constituindo aquilo que se chama de raça adâmica. Mas isso aconteceu há muitos séculos atrás. Aliás, há muitos milhares de anos atrás, né? Não, bem antes disso, bem antes disso. Se eu não me engano, o Divaldo fala que isso aconteceu na época do chamado Homo erectus, mais ou menos coisa de 800, 900, 1000 anos atrás, né? Mas em termos de data, ainda existem muitas informações que não se encontram. O que se sabe que isso foi o que aconteceu, né? Então Adão e Eva simplesmente são mitos, são símbolos, né? Aliás, a Bíblia, quase toda, na parte de Antigo Testamento, é cheia de símbolos, cheia de significados desses símbolos aí. De Adão e Eva, dos mais interessantes, né? Sim. Na verdade, esses espíritos que têm a forma perispiritual animalesca, essa forma perispiritual não representa uma involução deles. Por que não? Porque em termos intelecto-morais, eles continuam com aquilo que eles conquistaram. Eles não perdem, são bens inalienáveis nossos. Mas, em virtude da sua observância no mal, na prática daquilo que é ruim, do monoideísmo em fazer aquilo que é errado, automaticamente o corpo perispiritual se animaliza. Então, o indivíduo, o espírito, que tem tendência para o bem, para o belo, para o justo, para o nobre, aquela pessoa que é espiritualizada, essas energias positivas que essa pessoa gera na sua mente, automaticamente fazem com que seu corpo espiritual fique mais diáfano, mais belo, mais elevado, mais luminoso. O oposto, aquele indivíduo que só pensa no mal, só pensa naquilo que é errado, o seu corpo perispiritual se atrofia, se animaliza. E dependendo da intensidade desse monoideísmo no mal, ele até perde a forma perispiritual, ficando com a forma ovoide,
que é uma forma que tem mais ou menos o tamanho de um crânio de uma criança, que é a expressão do chamado corpo mental. Mas não é uma involução espiritual, é uma involução em termos de aparência, mas espiritual não é não. Certinho? A evolução em bem lembrado. Bem lembrado. Né? Termos técnicos, porque evolução em dois mundos são muitas palavras difíceis, né? Muito bem lembrado. A evolução em dois mundos, né, do André Luiz, mostra muito bem todo o processo evolutivo, tanto a parte material quanto a parte espiritual. Muito bem lembrado. Verdade. Boa dica. Eu ainda não li. Estou ensaiando. Ensaia que é um livro bom. Mas o Chico falava que esse era um dos livros difíceis de ler. O próprio Chico que psicografou. Um livro que eu acho que é mais difícil do que esse é Mecanismos da Mediunidade. O Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz, ele explica a mediunidade com base na física. Então ele vai lá falar sobre ondas, fala sobre eletricidade, fala sobre dínamo, né? Então, é um livro complicado, bem complicado. O próprio Chico falou que esse livro que ele mesmo psicografou, ele mesmo não conseguia entender. Ele, Chico Xavier, né? Bom, pessoal, seguinte. Encerrada essa primeira parte, que é a profissão de fé espírita raciocinada, vamos partir para um outro tópico do livro Obras Póstumas. Tópico esse que fala a respeito das manifestações dos espíritos. Já dá para perceber, né? Está dando para perceber que aqui nós não vamos manter o mesmo assunto do começo ao fim. São vários assuntos. Isso é interessante, que mantém o nosso estudo um pouco mais dinâmico. Então agora vamos falar sobre manifestação dos espíritos. Vamos falar sobre mediunidade. Certo? Caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos. Kardec começa falando o seguinte: desde que há homens, há espíritos. E olha que coisa interessante que ele fala logo de cara aqui, ó. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. No meio do qual vivemos. Porque quando a gente fala em mundo espiritual, logo nos vem à cabeça aquela tendência meio que católica, né? De pensar que o mundo espiritual é um céu, que está lá no céu. Mundo espiritual, está lá. O umbral, está lá. Só que, na verdade, os espíritos desencarnados constituem um mundo espiritual. E o mundo espiritual está onde? Interpenetrado com o mundo material. Então, nós somos seres encarnados, vivendo uma experiência material, porém, ao redor de nós, existem seres desencarnados que estão no plano espiritual. E às vezes temos medo de morrer para o plano espiritual. Já estamos no plano espiritual. É que a gente não consegue acessar essas imagens e essas informações, porque os nossos sentidos físicos ainda são muito grosseiros para isso. A não ser aqueles que têm, faculdades mediúnicas. Aí existem mecanismos que explicam por que eles conseguem acessar a realidade espiritual. Agora, aqueles que não têm, como eu não tenho, eu estou olhando aqui para vocês, estou vendo um monte de gente sentado, encarnado, né? Os nossos amigos e benfeitores espirituais que estão aqui trabalhando, não os vejo, mas com certeza estão aqui. O plano espiritual começa aqui. Aliás, vamos até um pouco mais longe, o plano espiritual começa lá de dentro da Terra. Porque nós sabemos, através de obras espíritas mais recentes, acerca da presença de cidades espirituais subcrostais, localizadas abaixo da crosta da Terra, né? Onde se encontram os famosos abismos, né? E esse plano espiritual vai subindo, aí sim, atinge aqui a região da crosta, onde nós vivemos, mas também acima dela. A imagem mais interessante, mais elucidativa, é a da cebola.
que se você pegar a cebola e cortar ela ao meio e olhar ela assim, você vai ver um miolinho e você vai observar camadas concêntricas em volta daquele miolinho. Então, os planos espirituais, como se fossem isso. Existem aqueles que começam lá de baixo, aqueles onde nós nos encontramos, e aqueles planos espirituais que circundam a Terra. André Luiz nos esclarece, quando ele fala a respeito de Nosso Lar, que é uma cidade espiritual localizada nos limites umbralinos, acima da cidade do Rio de Janeiro. Que lá em Nosso Lar, ele tem céu aberto acima de sua cabeça e chão firme abaixo dos seus pés. Uai! Então, para quem mora em Nosso Lar, nós estamos morando aonde? No centro da Terra. Abaixo da Terra. Debaixo da Terra. Tanto que, quando eles vão fazer as excursões deles, saindo de Nosso Lar, reparem para você ver. Eles descem. Eles vão descendo, pegando caminhos tortuosos, tal, né? Passam por zonas umbralinas terríveis, densas, escuras, e de repente, chegam aqui na Terra. Eles têm que descer. Eles têm que descer para alcançar a crosta terrestre onde nós aqui estamos vivendo. Então, nós vivemos nesse mundo espiritual, embora ainda estejamos encarnados. E Kardec continua. Ora, se os espíritos se manifestam hoje, e se esses espíritos sempre existiram, obviamente, no passado, eles também se manifestavam. E se nós pegarmos todas as religiões, sem exceção de nenhuma, desde aquelas religiões mais primitivas, dos aborígenes, dos indígenas, até as religiões todas que nós temos nos dias de hoje, todas elas estão fartas de episódios que mostram a interferência do plano espiritual aqui na Terra. É claro que talvez nós não vejamos ali a palavra espírito. Talvez você leia ali a palavra deuses. Talvez você leia a palavra anjos. Talvez você leia a palavra demônios. Mas tudo isso daí, se você for ver, nada mais, nada menos são interferências do plano espiritual aqui na Terra. Porque o plano espiritual e o plano terreno se entrelaçam. Na época de Kardec, inclusive, essas manifestações, elas se tornaram mais ostensivas e, conforme ele fala aqui, tomaram mais autenticidade. Por quê? Porque já havia chegado o momento da nossa evolução, da nossa história, que era preciso acabar com o materialismo. O Espiritismo veio nos mostrar, através de provas materiais, a existência do mundo espiritual, da vida após a morte. Porque a nossa briga não é com outra religião. Nós não brigamos com o catolicismo. Nós não estamos brigando com os evangélicos. Não brigamos com os budistas. Não brigamos com os muçulmanos. Não brigamos com religião nenhuma. A nossa luta é contra o materialismo. Isso sim é importante de se ressaltar. Porque é justamente um pensamento materialista que leva a uma sociedade onde os indivíduos não se respeitam, os indivíduos não se amam, os indivíduos não se cuidam. Não é outra religião. É o jeito materialista de pensar. E o Espiritismo veio colocar uma pá de cal no materialismo. Esses dois mundos, então, sofrem ação recíproca. Reagem incessantemente um sobre o outro. E é daí, gente, que vem uma multidão incalculável de fenômenos, desde tempos imemoriais, que se passaram por fenômenos sobrenaturais. Porque eram fenômenos que aconteciam pela interferência do plano espiritual aqui na Terra. Mediunidade é uma coisa que sempre existiu. Desde que o primeiro homem das cavernas viu lá no fundo da caverna onde ele morava
o espírito do parente que tinha morrido, aquilo lá já era mediunidade. Os espíritos sempre se manifestaram, sempre. Se você pegar a Bíblia, você vai ver inúmeras passagens que mostram a interferência dos desencarnados aqui na Terra. Inúmeras. Nós temos uma lá, por exemplo, em que Paulo de Tarso, numa bela noite, sonha com um homem macedônico. Esse homem macedônico chega até ele, Paulo de Tarso, São Paulo, e fala o seguinte: olha, gostaria muito que você fosse pregar lá na minha terra, lá na Macedônia. O que é isso, gente? Um espírito falando com Paulo de Tarso. Nós vemos ali, na transfiguração do Tabor, Jesus conversando com quem mesmo? Com dois espíritos. Com Moisés e Elias. Elias já havia morrido há mais de 700 anos atrás, antes de Jesus. Moisés há 1.300 anos antes de Jesus. Quer dizer, Jesus conversando com dois mortos. Um fenômeno mediúnico. Uma reunião mediúnica no alto do Monte Tabor. Depois da transfiguração dele. E de materialização. E o negócio foi tão nítido que os apóstolos que estavam acompanhando Jesus, se não me engano, Pedro, João e Tiago, eu acho que esses três mesmo, viram para Jesus e falaram o seguinte: mestre, vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Tamanha era a nitidez daquilo que eles estavam vendo, para eles fazerem passar a noite, para eles poderem dormir, né? Tamanha nitidez. Quer dizer, a Bíblia está repleta de fatos mediúnicos. É claro que você não vai encontrar a palavra mediunidade na Bíblia, que é uma palavra do século XIX, né? Mas você vai encontrar termos correlatos. Você vai encontrar videntes, né? Você vai encontrar, que mais? Uma palavra assim que não é aplicada ao espiritismo, mas que diz respeito às relações do plano espiritual com o plano terreno. Necromancia, que necro significa morto, não é? E inúmeros outros termos lá que rematam a ideia da existência de um plano espiritual interferindo aqui na Terra. Então isso daí é uma constante. O que o Espiritismo veio nos falar? Que nada disso, nada é sobrenatural. Que o sobrenatural não existe. Que tudo se encontra dentro das leis da natureza. O sobrenatural é só aquele fato do qual nós não sabemos a causa. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, e mostraram para os índios que eles podiam, por exemplo, acertar um passarinho que estava lá no alto daquela árvore, usando um bacamarte, os indígenas acharam aquilo ali uma coisa do outro mundo. Somente um Deus podia fazer isso. Não é? Eles consideraram aquele fenômeno algo sobrenatural, porque não conheciam a base, a causa daquilo. Como é que você podia matar um passarinho que está lá no alto daquela árvore à distância, sem você encostar nele? Tudo aquilo que a gente não conhece, a causa, já vai para o campo do sobrenatural. O Espiritismo mostra os fatos mediúnicos como na ordem dos fatos naturais. Nos mostra que a preocupação com o futuro deve ser uma constante para com todos. E ele fala aqui também que a atenção do homem sempre se voltou na pesquisa desses fenômenos sobrenaturais. Já viram o tanto que o ser humano é atraído para isso? Para o mistério, para o sobrenatural, para o desconhecido. Sabe de onde que vem isso? Da intuição que todos nós, como seres humanos, temos, intuição latente da existência de uma vida após a morte. Isso trouxemos conosco. Só que, em virtude do nosso nível ainda baixinho, nós ainda achávamos que essas coisas eram coisas sobrenaturais. Eram crendices, né? O Espiritismo veio, a ciência, aliás, de um lado veio nos mostrar explicações materiais para fatos materiais. E o Espiritismo veio nos mostrar as leis da natureza no que tange as relações do plano espiritual com o plano físico, nos mostrando que tudo se encontra
na ordem natural das coisas. Nossa, Daniel, mas espera aí, ué. E aqueles milagres de Jesus? Jesus andou sobre as águas. Sobrenatural. Milagre. Jesus pegou ali a água e transformou em vinho. Natural, sobrenatural, milagroso. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Jesus curava leprosos, simplesmente falando assim: eu quero, seja curado. Sobrenatural, milagroso. Na verdade, não, gente. Milagre, por definição, é tudo aquilo que foge às leis da natureza. É todo fenômeno isolado. É todo fenômeno que não tem nada a ver com as leis naturais. É Deus agindo ali, fora das suas leis. Só que isso não existe. Um raciocínio prova isso. Deus é perfeito, gente? Estou ouvindo. Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, as leis que Ele cria são perfeitas também? São perfeitas. Perfeitas. Se por um acaso alguma dessas leis forem derrogadas, vocês concordam comigo que aquela lei saiu da perfeição? E se ela saiu da perfeição, ela caiu na imperfeição. Então, o milagre, como derrogação das leis da natureza, longe de glorificar a Deus, rebaixa a Deus. É falar o seguinte para Deus: o Senhor é limitado. Porque o Senhor não consegue fazer certas coisas, tem que burlar as leis que você mesmo fez. Vocês estão vendo porque muita gente não acredita em milagre? E muita gente, por extensão, rejeita a religião e, por extensão, rejeita a ideia de Deus. Porque são indivíduos que raciocinam e começam a parar a pensar assim: poxa, mas peraí, milagre? Na Bíblia fala uma coisa assim absurda. Tem um livro, aliás, muito interessante, o autor, se eu não me engano, é Carlos Bernardo Loureiro. Se eu não me engano. Chama-se A Bíblia e os Seus Absurdos. Em que ele mostra certas passagens bíblicas que são taxadas à conta de milagre e outras passagens que são oriundas de uma interpretação dos judeus sobre alguns pontos, mas que são aceitos de maneira cega por muitos. Uma dessas passagens, Josué, que foi sucessor de Moisés. Josué foi aquele indivíduo que, liderando os judeus, conquistou a terra de Canaã e dividiu aquela terra entre as 12 tribos de Israel. Está lá no Antigo Testamento, Josué parou o movimento do sol. Na verdade, parou o movimento da terra. Gente, isso é possível? Onde que isso aconteceu? Quando que um movimento de um planeta vai ser parado ali por ordem de um indivíduo? Ele parou aquele movimento até que o exército de Israel se vingasse dos seus inimigos. Aí depois o movimento do sol e da terra e da lua continuaram. Milagre? É assim que eles explicam. Qual foi o fato real? Um eclipse. Os próprios cientistas, através de cálculos e através de registros encontrados no próprio Egito, pertinho ali de Canaã, descobriram que no ano de 1207 a.C., foi justamente nessa época aí de Josué, houve um eclipse do Sol. E esse eclipse durou bastante, Durou mais ou menos 2 a 3 horas. Milagre? Não. Simplesmente um fato que os indivíduos observaram e raciocinaram de uma forma diferente. Nada mais, nada menos do que isso daí. Tudo aquilo que a gente fala que é sobrenatural, em verdade, está regido por leis naturais. Milagre, mas Jesus curou as pessoas, é milagre? Não, gente. O Espiritismo explica. Aquelas curas que Jesus fez, nada mais eram do que oriundas da sua energia poderosíssima, num grau de pureza e força absurdas, que agindo no corpo físico e no corpo perispiritual do indivíduo, o curava.
Aquela história do Mar Vermelho, lá de Moisés, que abriu, também é mito. As 10 pragas do Egito, também eles foram fatos que aconteceram, mas que, óbvio, existe uma outra explicação perfeitamente natural para aquilo ali, mas que com o tempo foi exagerado. Foram fatos que aconteceram, que eles explicaram da maneira deles, do modo deles, e com o tempo exagerado. Né? Qual que foi a primeira praga do Egito? Estão lembrados? A água do rio Nilo ficou como sangue. Lembra? Transformou-se em sangue. Qual que é a explicação para isso? Uma multiplicação de algas. Aqui no Brasil de vez em quando acontece, a chamada maré vermelha. Né? Multiplicação de algas vermelhas, gerando toxinas que fizeram com que os peixes morressem. E a água, né, soltasse, vamos dizer assim, um cheiro pútrido e uma coloração avermelhada. Só que eles não sabiam a causa disso. Alga vermelha, nem tinha nem ideia disso. O que era mais fácil pensar? A água do rio Nilo virou sangue. Né? E aí vem, as outras pragas são uma decorrência dessa daí. Os sapos fugiram, porque as águas ficaram inóspitas. É a segunda praga, né? Os sapos e as rãs invadindo as cidades. Só que eles morreram, porque estavam fora do habitat deles. Aí veio a terceira praga, as moscas. Por quê? Porque os sapos, predadores naturais das moscas. Como não tinha mais sapo, não tinha rã, as moscas se multiplicaram. Foi elas que geraram as doenças, que mataram os rebanhos. E por aí vai. É um encadeamento de coisas. Né? Nossa, mas espera aí, se não existe milagre, não existe religião. Quem disse isso? É preciso que nós tenhamos a seguinte ideia. As religiões, elas não vão ficar sem autoridade se elas aceitassem a ciência. Muito pelo contrário. Elas iam só crescer por isso. Porque elas só têm a perder quando elas falam que realmente existe o dogma, mas a ciência provou o contrário. Adão e Eva, como você me perguntou. Segundo a Bíblia, a Terra foi criada há quanto tempo? 4.000 anos antes de Jesus. E o que a ciência nos fala? Que o nosso planetinha, através de análises, tem 4,6 bilhões de anos. Quer dizer, de um lado você tem um dogma. Do outro lado você tem uma comprovação científica. Qual dos dois você vai ficar? Não é? Quer dizer, você obstinar em algo que a ciência já provou o contrário, você só não vai atrair a simpatia daqueles indivíduos que raciocinam e que pensam. A ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou em corpo físico. Para mostrar para a gente o que acontece. Né? O que a ciência nos fala? O indivíduo morreu, o corpo se desagrega e os seus componentes voltam para o imenso reservatório da natureza, para constituir outros corpos. Nossa, mas espera aí, Jesus não apareceu para os seus apóstolos depois da morte? Apareceu. Aí, tá vendo? Apareceu em corpo físico. Não, gente, ele apareceu em corpo espiritual. É o que a doutrina espírita nos fala, nos mostra. Quer dizer, não há milagre aí, há uma lei natural que se repete. As curas que Jesus executou, os seus discípulos depois executaram também. Muitos santos católicos executaram. Muitas pequenas curas, né? Como essas, ou bem distantes a essas, mas pequenas curas, acontecem numa reunião espírita, num passe, numa reunião mediúnica. São perfeitamente explicáveis com base na questão energética. Quer dizer, um fato como esse, que se reproduz sempre nas mesmas condições, não é milagre. Tem uma lei científica. E o que o Espiritismo nos vem trazer? Qual é essa lei? Qual é a elucidação dessa lei? Isso faz com que as religiões se engrandeçam. Porque se a gente ficar com os dogmas de um lado e com a ciência do outro, nada cresce. A ciência precisa da religião. E a religião precisa da ciência. A doutrina espírita veio ser o traço de união entre uma coisa e outra.
E ela deixa para bem longe a questão da superstição. Você sabe o que significa superstição? Superstição é crendice. É quando você crê em alguma coisa que não tem base lógica, que não tem base racional. Por exemplo, você quebrar um espelho tem 7 anos de azar. Isso é uma superstição. Tem uma base lógica nisso daí? Não. Tem uma base científica nisso? É óbvio que não. Ah, se você sentir a tua orelha esquerda esquentar, tem alguém falando mal de você. E para você descobrir quem está falando mal de você, você tem que ir falando o nome das pessoas. Quando você falar o nome daquela pessoa que está falando mal de você, a tua orelha deixa de ficar quente. E vem um contra-ataque. Se você morder o seu dedo mindinho da mão esquerda, a pessoa que está falando mal de você vai morder a língua. Isso aí é superstição. Qual que é a base lógica disso? Qual que é a base científica disso daí? Nenhuma. Não existe. É algo que foi inventado, que foi criado, sabe lá quantos anos atrás. Né? Você está andando na rua, um gato preto passando na tua frente, você vai ter azar o resto do ano, o resto do dia, o resto do mês. Se você passar embaixo de uma escada, vai ter azar. Superstições, crendices. Se existe uma religião que não tem superstição nenhuma, crendice nenhuma, essa religião é a doutrina espírita. Porque tudo ela analisa e tudo ela coloca em bases racionais, tudo de acordo com as descobertas científicas. Ela coloca para bem longe a questão supersticiosa, nos mostrando o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Por quê? O Espiritismo nos revelou as leis que regem as relações do plano invisível com o plano material. O que antes era milagre, o Espiritismo fala que não é mais. O que antes era superstição, o Espiritismo fala que não é mais. O que antes era crendice, o Espiritismo destrói. O maravilhoso e o sobrenatural aqui realmente não existem. Semana que vem, nós vamos começar a conversar a respeito dos fenômenos mediúnicos. E de início, vamos fazer um estudo sobre perispírito, ou corpo espiritual. Porque o perispírito é o princípio de todas as manifestações mediúnicas. Todas. Para conhecer mediunidade, temos que antes conhecer perispírito. Então nós vamos fazer um ligeiro estudo sobre perispírito semana que vem. Perguntas, comentários, observações? Não? Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, buscando nele a paz, a tranquilidade e a harmonia. Imaginemos agora que não estamos nesse local mais. Foque o seu pensar, a sua capacidade de imaginar numa natureza, num ambiente natural, onde exista uma cachoeira e uma flora exuberantes ao redor. Busque imaginar em todos os seus contornos a paisagem que você está visualizando. Tente ouvir o som da água caindo lá de cima e se jogando lá embaixo, de encontro às pedras. Busque sentir o ar balsâmico, renovado.
e sinta-se ali bem. Fortaleça-se nesse local, para que ao voltar você possa ter a energia imprescindível para enfrentar os desafios da tua vida e vencê-los todos. Porque você foi criado para isso. Não fomos criados para a dor, para o sofrimento. Fomos criados para a paz, para a harmonia. Os desafios que vivemos são situações para fazer despertar as virtudes que estão adormecidas em nosso ser. Às vezes, esse despertar é calmo, vem com tranquilidade e mansidão. De outras vezes, há necessidade do estímulo mais vigoroso, para que saiamos da nossa zona de conforto e enxerguemos a vida tal qual ela é. Tenhamos, portanto, esperança, compreensão e a alegria, porque o objetivo nosso é chegar num ponto evolutivo tal onde a dor, o sofrimento e as limitações não mais existirão. Que assim seja.